No tempo de Jesus, existiam diversas seitas influenciando a vida dos hebreus: os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Os fariseus eram considerados os verdadeiros judeus da época, os melhores cultuadores e intérpretes da Torá. Dotados de mentalidade estreita, levavam ao máximo rigor o culto exterior e a expressão literal dos textos. Esforçavam-se por impor ao povo regras e rituais que jamais pertenceram aos ensinamentos de Moisés, dos quais se diziam e julgavam fiéis seguidores. Eram ricos e orgulhosos. Foi contra eles que Jesus dirigiu grande parte de suas advertências. Acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição. Eram fatalistas, colocando sempre sob a vontade de Deus a boa ou má conduta dos homens. Acreditavam também que as almas dos virtuosos voltavam a animar novos corpos, enquanto que a dos malfeitores e dos heréticos eram submetidas a castigos eternos após a morte. Os saduceus. O termo vem de Sadoc, justiça. Tiveram origem no Egito Antigo. Usavam os cabelos penteados de forma arredondada e, em geral, usavam tintura. Eram livres pensadores, materialistas e céticos. Não acreditavam na fatalidade ou no destino e também discordavam dos fariseus em atribuírem a Deus a boa ou a má conduta dos homens. O homem, diziam eles, deve guiar-se pelo livre-arbítrio e ele é o único autor de sua própria infelicidade ou de sua ventura. Negavam a imortalidade da alma, a ressurreição, as penas e recompensas futuras. No culto, somente admitiam as práticas fixadas pela lei. Eram menos numerosos que os fariseus, porém suas riquezas e prestígio os colocavam nos postos mais altos da administração e da sociedade. Por isso, eram pacíficos e acomodados e não se deixavam empolgar pela geral expectativa da vinda de um Messias nacional. Disputavam com frequente vantagem o cargo de sumo sacerdote, pela grande influência que este exercia na vida da nação. Os zelotes, ou zeladores. Sua influência era sempre ocasional e não permanente como as duas seitas anteriores. Eles eram remanescentes da seita nacionalista fundada por Jesus de Gamala, o gaulonita, e vinham numa linha direta dos macabeus, os mais nacionalistas de todos os chefes e reis da antiguidade judaica. Mais tarde, esta seita adquiriu extraordinária importância na vida política do país, porque foi dela que vieram os elementos que mais decisiva e definitivamente concorreram para o desencadeamento das revoltas de 70 e 117 d.C. contra os romanos invasores, e tiveram como resultado, primeiramente, o cerco e destruição de Jerusalém e do templo, e mais tarde o final desastroso do extermínio em massa da população e a consequente expatriação dos que sobreviveram às represálias romanas, a chamada diáspora. Essênios era uma seita dissidente de suma importância histórico-religiosa e que mereceu um capítulo à parte, tendo sido visto no primeiro programa desta série. Formavam uma associação moral e religiosa, distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Seu gênero de vida se aproximava ao dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam fazem algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita, assim como João Batista. Os essênios vivenciavam as leis superiores do universo e da vida, amparavam os necessitados, tratavam os doentes, cuidavam da instrução dos jovens, dos órfãos e dos idosos. Em 1947, junto às encostas do Mar Morto, no estado de Israel, foram encontrados centenas de pergaminhos em cavernas nas ruínas de Qumran, que datam do terceiro século a.C. até 68 d.C., segundo testes realizados com carbono 14. Esses pergaminhos foram escritos em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego, totalizando quase 1000 obras sobre a vida dos essênios.